Oi, turminha! Como vocês estão? Eu quero saber aí quem calculou bastante ontem. Ainda bem que hoje temos a calculadora, não é mesmo? Mas nem sempre foi fácil assim. Hoje vamos conhecer a história de um aparelho eletrônico que mudou a história da humanidade. Esse equipamento já passou por diversas transformações e foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, acompanhando o avanço das áreas da matemática, engenharia e eletrônica. Entretanto, ele já existia há muito tempo atrás, mas era bem diferente de como conhecemos ele hoje. Preparados para conhecer mais essa história? O programa vai começar. Era uma vez uma grande aldeia. E certa vez, quando todos ali estavam nos seus afazeres, de repente surgiu uma pequena menina. Ninguém sabia de onde tinha vindo. E ela era um pouco diferente dos outros indígenas que ali estavam. Ela tinha a pele bem clara. Acharam estranho, procuraram pelos responsáveis, pelos pais, mas não encontraram. E assim acolheram aquela menina para que ela pudesse crescer, se desenvolver. E deram o nome a ela de Mani. Mani foi crescendo, crescendo, e quando já adolescente, a aldeia começou a passar por um problema muito sério. Começou a faltar muita comida. E Mani disse que ia conseguir resolver aquela situação. Ela entrava em sua oca e pedia para que ninguém entrasse na oca para ver o que ela ia fazer. E ela ficava lá dentro por muito tempo. E depois voltava com vários bolinhos, os bolinhos brancos, e que eles adoravam. E que, mais importante de tudo, matava a fome de todos eles. Só que, com o passar do tempo, Mani foi ficando cada vez mais pálida, mais fraca, mas não desistia. Quando já estava bem quase definhando, as coisas começaram a melhorar. Mas Mani não recuperou a sua saúde. Muito doente que já estava, um dia acabou partindo, dentro de sua própria oca. Como os indígenas daquela aldeia tinham como tradição, enterraram ela dentro da própria oca, pois foi onde ela tinha morrido. E todos os dias iam chorar aonde ela tinha sido enterrada, agradecendo também por tudo que ela tinha feito, porque ela tinha salvado a vida deles pelo tempo que não tinham de alimento. Foi então que, certos dias depois, surgiu uma planta que foi crescendo, 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 até que eles tiveram uma ideia de cavar para ver o que era aquela planta. Quando cavaram, viram que ela tinha as raízes muito grandes e que era marrom por fora e branca por dentro. Resolveram então cozinhar para saber se aquela raiz era comestível. E não é que era. Foi então que eles apelidaram de Manioca, porque Mani era o nome daquela índia que ofereceu a sua vida por todos eles, e Oca, aonde ela morava. E hoje nós conhecemos como a mandioca. E assim é a lenda da mandioca e como ela surgiu no nosso mundo. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou começar contando uma história. Quem aí conhece a história da Dona Baratinha? Eu adoro essa história, conheço desde pequenininha. Era uma vez uma baratinha que estava varrendo a casa quando encontrou uma moedinha. Ai, ela ficou toda animada, achando que estava rica e já podia se casar. Guardou a sua moedinha com muito carinho dentro de uma caixinha. Depois, ela tomou um banho, se arrumou toda, colocou uma fita no cabelo e foi para a janela procurar um noivo. Quem quer casar com a Dona Baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? O primeiro bicho que respondeu foi o boi, que falou com uma voz bem grossa: "Eu quero." Dona Baratinha então perguntou:
Mas como é que você faz de noite? E o boi respondeu: "Mu." Dona Baratinha levou um susto. Ai, não! É muito barulho, não me deixa dormir. Sai fora. E o boi foi embora. Depois veio passando um cavalo. Dona Baratinha logo perguntou: quem quer casar com a Dona Baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? O cavalo respondeu assim: ih, eu quero! Dona Baratinha então logo perguntou: mas como é que você faz de noite? E o cavalo respondeu: ih, ih. Dona Baratinha levou um susto. Ai, não, é muito barulho, não me deixa dormir, sai fora. E o cavalo foi embora. Logo depois, veio passando um bode. Dona Baratinha perguntou: quem quer casar com a Dona Baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? E Dona Baratinha logo perguntou: mas como é que você faz de noite? E o bode respondeu assim: bé, bé. Dona Baratinha levou um susto. Ai, não, é muito barulho, não me deixa dormir, sai fora. E o bode foi embora. Depois veio passando um cachorro. Dona Baratinha perguntou: quem quer casar com a Dona Baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? O cachorro respondeu assim: ruff, ruff, eu quero. Dona Baratinha então perguntou: e como é que você faz de noite? E o cachorro respondeu: ruff, 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 ruff. Dona Baratinha levou um susto. Ai, não, é muito barulho, não me deixa dormir, sai fora. E o cachorro foi embora. Logo em seguida, veio passando um carneiro. Dona Baratinha perguntou: quem quer casar com a Dona Baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? O carneiro respondeu assim: eu quero. Dona Baratinha logo perguntou: e como é que você faz de noite? E o carneiro respondeu: bé, bé. Dona Baratinha levou um susto. Ai, não, é muito barulho, não me deixa dormir, sai fora. E o carneiro foi embora. Depois veio passando um gato, todo assim bonito. Dona Baratinha perguntou: quem quer casar com a Dona Baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? E o gato respondeu: miau, eu quero. Dona Baratinha então perguntou: e como é que você faz de noite? E o gato respondeu: miau. Dona Baratinha levou um susto. Ai, não, é muito barulho, não me deixa dormir, sai fora. E o gato foi embora. Depois veio passando um galo. Dona Baratinha perguntou: quem quer casar com a Dona Baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? O galo respondeu: eu quero. Dona Baratinha então perguntou: e como é que você faz de noite? E o galo respondeu: cocoricocó. Dona Baratinha levou um susto. Ai, não, é muito barulho, não me deixa dormir, sai fora. E o galo foi embora. Sabe quem veio passando depois? Um papagaio. Sabe o que Dona Baratinha perguntou? Ah, eu tenho certeza que vocês sabem. Quem quer casar com a Dona Baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? O papagaio respondeu: eu quero. E Dona Baratinha perguntou: mas como é que você faz de noite? E o papagaio respondeu: Dona Baratinha levou um susto. Ai, não, é muito barulho, não me deixa dormir, sai fora. E o papagaio foi embora.
Dona Baratinha já estava quase desistindo quando veio passando um ratinho. Dona Baratinha então perguntou: ai, quem quer casar com a Dona Baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? E o ratinho respondeu assim: eu quero. Dona Baratinha perguntou: não ouvi, fala de novo. Eu quero. E ela falou assim: e como é que você faz de noite? E o ratinho respondeu: ela teve que pedir para ele repetir umas 3 vezes porque ela não escutava. E então ela disse assim: assim, com você eu caso. E começaram os preparativos para a grande festa de casamento. Mandaram convites para tudo quanto era bicho manso. Encomendaram flores de tudo quanto era perfume e cor. E sabe o que mais? Um bolo com 4 andares. E lá em cima do bolo, 2 bonequinhos representando a Dona Baratinha e seu noivo, o ratinho. Mas o ratinho não estava satisfeito e ficava toda hora dizendo: só doce e bolo não serve para nada. Casamento tem que ter feijoada. Ele tanto falou que convenceu a noiva. E ela tratou de descobrir as mais fantásticas cozinheiras para preparar uma deliciosa feijoada. Trouxeram sacos e mais sacos de feijão bem macio, colhido há pouco tempo. Deixaram de molho no dia anterior as carnes para tirar o sal. Colheram as laranjas mais doces. Cortaram bem fininha a couve. Estava tudo ficando perfeito. E o cheiro daquela deliciosa feijoada, enchia o ar de toda a vizinhança. Na hora do casamento, Dona Baratinha se arrumou toda, subiu em cima de um caramujo, deu o braço para o seu besouro, que era o padrinho, e foram para a igreja. Mas quando chegou lá, Dona Joaninha estava desesperada. Dona Baratinha, não entre ainda, que o noivo ainda não chegou. Dona Baratinha então pediu para o Camujo dar mais uma volta na pracinha. Depois de dar uma voltinha na praça, bem devagarzinho, a passinho de caramujo, Dona Joaninha disse mais uma vez: não entra ainda não, que o noivo está atrasado. Dona Baratinha pediu para o caramujo dar mais uma voltinha na pracinha. Depois de dar mais uma volta na pracinha, Dona Esperança, toda elegante em seu vestido verde, falou assim para Dona Baratinha: é melhor não entrar para não ficar esperando no altar. Dona Baratinha já estava ficando muito brava com o ratinho, mas ainda assim deu mais uma voltinha na pracinha. Quando ela chegou em frente à igreja e falaram para ela que o noivo ainda não estava lá, Dona Baratinha ficou furiosa. Quem esse ratinho pensa que é para me deixar esperando dessa maneira? Será que ele pensa que casamento é brincadeira? E resolveu: assim eu não caso mais. Virou as costas e foi para casa tirar satisfação com o ratinho e deixou o seu besouro encarregado de pedir desculpas aos convidados. Quando ela estava quase chegando em casa, ela encontrou com as cozinheiras no meio da rua, chorando e falando todas ao mesmo tempo. Dona Baratinha não estava entendendo nada, mas aos poucos ela foi entendendo o que as cozinheiras diziam. Ai, Dona Baratinha, aconteceu uma tragédia que não tem fim. Perdeu-se o noivo e a feijoada. O guloso do ratinho estava todo arrumado para ir ao casamento. Mas quando sentiu aquele cheirinho delicioso da feijoada, resolveu ver de pertinho. Abriu a tampa e tchibum! Caiu no meio da feijoada.
Ai, o cheiro era tão gostoso que ele perdeu o equilíbrio e caiu lá dentro. Ai, não teve mais jeito, foi uma perda danada. Perdeu-se o noivo e a feijoada. Por isso que as cozinheiras repetiam: ai, dona Baratinha, agora o ratinho está lá no hospital. Sabe, primeiro a dona Baratinha caiu no choro, mas depois ela foi se acalmando e pensando que não podia dar certo o noivo que gostava mais da feijoada do que da noiva. E entre um soluço e outro, foi tirando o vestido de noiva, a maquiagem e pensando assim: não podia mesmo dar certo o noivo que gosta mais da feijoada do que de mim. E resolveu usar o seu dinheiro para se divertir. Entrou em seu carro, pegou o seu dinheiro e foi viajar e descobrir novos lugares. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Valéria e hoje eu trouxe um brinquedo muito legal, ó, o paraquedas. Alguém já viu esse brinquedo? Vamos aprender a fazer? O que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma sacolinha plástica e de papel laminado ou o papel que vocês tiverem em casa e barbante. Na sacolinha, a gente vai recortar um círculo, ó. E aí a gente vai cortar 6 furinhos nela e amarrar o barbante em cada pontinha. Com o papel laminado, a gente vai tirar um pedaço dele e fazer uma bolinha com ele. Não pode ser uma bolinha muito grande, senão nosso paraquedas não dá certo, combinado? Ó. E aí eu fiz a bolinha e a gente amarra o barbante no saquinho e na bolinha. E aí é só a gente jogar pra cima e aproveitar a brincadeira. Beijos e até a próxima brincadeira! Esse é o show da Luna, Luna, Luna. Esse é o show da Luna, tudo que a pergunta a Luna faz. Porque a luz acende, cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente, será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente. Tudo que a pergunta a Luna faz. Esse é o show da Luna, Luna, Luna. Muito mais forte! Empurra, Júpiter! Para o alto e elefante. É para o alto e avante, Júpiter! Então para o alto e avante. Olá, crianças! Bom dia! Opa, vamos com cuidado, vovô. Bom dia, Galileu! Bom dia, vovô! Bom dia, crianças. Gostaram da gangorra que eu fiz? Super legal, vovô! Na gangorra, a Luna fica tão levinha. Fica mesmo. É porque a gangorra é uma alavanca. Alavanca? Oh, vovô, vamos seguindo. Essa caixa está bem pesada. Ah, sim, claro. Vamos em frente. Até mais, crianças. Com cuidado, Galileu. Tá muito O pesado. que será que o vovô e o Galileu estão fazendo? Aí vai, Galileu. Opa, peguei! O que vocês estão fazendo? Uou, a gente vai montar uma... Opa! É uma surpresa, Galileu. Você já aprendeu? Ups, quase! Pronto, pode puxar! Surpresa? Que surpresa? Mais tarde vocês vão descobrir. Puxa, eu adoro surpresas. Mas eu gosto quando descubro antes o que é a surpresa. Nossa, olha a caixa gigante que o vovô tá levantando sozinho. Ô, Luna, você acha que o vovô ganhou superpoderes? Não
Não é isso, Júpiter. O vovô consegue puxar a caixa sozinho por causa das polias. Golias? Polias, Júpiter. Crianças, agora vão dar uma voltinha e nada de espiar, hein? Como o vovô ficou tão forte com a ajuda daquelas tais polias? Vai ver que a polia tem em pilhas um motorzinho. Mas o que são polias? Eu quero saber! Eu quero muito saber! Eu quero saber porque o gato mia. Verde por fora, vermelha por dentro é a melancia. Eu quero saber, não quero dormir. O que tá acontecendo eu vou descobrir. É hora do experimento! Tô preparado! Então vamos começar! Primeiro, eu vou tentar levantar a caixa sem nada dentro. Parece bem leve. Sua vez, Júpiter. Sem nada dentro, eu também consigo levantar tranquilamente. Ok. Agora vamos encher a caixa com um monte de brinquedos. Você tenta primeiro, Júpiter. Mas tá impossível. Muito bem. Será que eu consigo? Não dá. Agora a caixa ficou bem pesada. A gente não vai conseguir tirar ela daí. Agora ela vai ter que ficar aí pra sempre. Temos que encontrar um jeito de levantar a caixa sem precisar fazer tanta força, né? Olha só, Júpiter! O Cláudio achou polias iguais às que o vovô estava usando para levantar a caixa da surpresa. Muito bem, Cláudio. Vamos fazer igual o vovô e o Galileu e puxar a corda. Eu ajudo, Luna. Então vamos lá. Puxando no 3. 1, 2, 3. Uau! Essa foi fácil, Luna. A caixa ficou bem leve agora. Agora soltando. Agora ficou mais pesado, mas eu ainda consigo levantar sozinha. Super Luna! Super Júpiter! Eu joguei o garoto foguete bem longe. É que você fez uma alavanca igual a da gangorra. Uma alamanca. Alavanca! Eu tive uma ideia. Vamos fazer de conta que a gente era polia e alavanca e descobrir como elas aumentam a nossa força. Super! Somos super-heróis! Eu sou a menina polia. Olha só, sou o Kid Alavanca. E eu, o martelo prateado. Mas, espera aí, eu não sou polia nem alavanca, sou? Claro que é! Martelos são alavancas! Sejam bem-vindos à Liga das Polias e Alavancas. Eu serei sua instrutora. Sou a Polia Maravilha. Polia Maravilha! Capaz de puxar grandes pesos, já tirou um navio inteiro do mar, sozinha! Uau! Eu queria ser igual a você, Polia Maravilha. Venham conhecer os outros integrantes. Uma super equipe! Esse é o Quebra-Nozes Vingador. Olá, recrutas! Aqui, comam algumas nozes para ficarem bem fortes. Oba! Conheçam também o Tesoura Samurai. Legal! E finalmente eu lhes apresento o nosso grande líder, Arquimedes, a grande alavanca. Olá, recrutas! Olá, Arquimedes! É hora de vocês aprenderem a controlar os seus poderes. Vocês ouviram, recrutas? Sigam-me para a sala de treinamento. Essa é a melhor experiência de todas! Menina polia, menina polia. Ela é a menina polia. Menina polia, menina polia. Transfere a força em energia. Menina polia, menina polia. Seu poder é uma maravilha.
chateado. Menina polia, Kid alavanca, martelo prateado. Uau, que força que eu tenho! Parabéns, martelo prateado! Você realmente tem o poder da alavanca! Eu precisava tanto de um martelo para prender o meu quadro na parede. Quem poderá ajudar esse ursinho? O Kid Alavanca! Vovô! Temos uma surpresa para vocês! É mesmo? É sim, vovô. Somos super-heróis. Não tenho dúvida disso, Júpiter. Eu sou o Kid Alavanca. Eu sou a Menina Polia. Menina Polia? Gostei do nome. Alerta! O sinal das alavancas foi acionado. Em algum lugar do mundo, existe alguém precisando de uma forcinha extra. Esse é um trabalho para a Liga das Alavancas. Menina Polia, ela é a Menina Polia. Menina Polia, transfere a força em energia. Menina Polia, seu poder é uma maravilha. Kid Alavanca, ele é o Kid Alavanca. Kid Alavanca, tem um grande braço lançador. Kid Alavanca, é valente, é um amor. Martelo prateado, ele é o martelo prateado. Martelo prateado, é cinético, energético. Martelo prateado, salva o dia, ninguém fica chateado. Menina Polia, Kid Alavanca, martelo prateado. Vai, alavanca! Como vocês são fortes! Vou precisar de uma mãozinha dessas. Uau! Vocês são muito mais legais do que as minhas histórias em quadrinhos. Agora é a nossa vez de fazer uma surpresa pra vocês. Legal! Mas pra que toda essa roupa, vovô? Eu fico engraçado com esse caçapete. É capacete, Júpiter, capacete. Tcharam! Surpresa! Tirolesa! Que vai levar vocês daqui até perto do lago super rápido. Vou prender vocês direitinho aqui e a vovó vai pegar vocês na outra ponta. Vem, Cláudio, você vem comigo. Bom menino. Primeiro é a Luna. Oba! Olha só quantas árvores tem aqui. Quantos tipos de árvores existem no mundo? Depois o Júpiter. Vamos lá! Super Júpiter voando para o espaço. Mas por que elas são verdes? São tantas perguntas. Esse é o show da Luna. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Valéria e hoje eu trouxe um brinquedo muito legal. Olha o brinquedo que eu trouxe. O ioiô. Vocês conhecem esse brinquedo? E o mais legal dele é que a gente pode reaproveitar alguns materiais que a gente tem em casa para construir ele. O que a gente vai precisar? De um pedaço de papelão, de palito de churrasco, um barbante, uma tampa de algum pote, canetinhas ou caneta, cola e tesoura. Primeiro, vocês vão pegar a tampa e riscar 6 círculos. E pedir para um adulto recortar os 6 círculos. O meu já está recortado aqui. Eu recortei 6. Vocês vão pegar um de cada vez. Com a pontinha do palito de churrasco, vocês vão fazer um furinho no centro de cada círculo que vocês recortaram, tá bom? Depois vocês vão separar 3 círculos e 3 círculos. Primeiro a gente vai pegar os 3 círculos, passar cola nele e centralizar
furinho com furinho, para o nosso ioiô dar certo, tá bom? Vamos colar os 3 círculos, furinho com furinho. Pronto, aqui nós temos 3 círculos. E vamos fazer a mesma coisa com os outros 3 círculos. Olha lá, ó. Colei mais um e vou colar mais um. Então, nós temos 2 conjuntos de 3 círculos. Nós vamos pegar o palito de churrasco e no furinho nós vamos colocar ele todinho dessa vez. Só que deixar uma partezinha assim, ó. Assim que a gente fizer, a gente vai pegar um pedaço de barbante que vocês têm aí em casa, ou pode ser linha também, tá? E aí nós vamos amarrar esse barbante no palito de churrasco. Mas a gente precisa amarrar bem forte. Por quê? Se o nosso barbante ficar balançando, ele não vai dar certo, tá bom? E aí eu vou cortar o restante. O outro, nós vamos fazer a mesma coisa, ó. E vamos deixar um espaço pequenininho só pro barbante enrolar, ó, tá vendo? Com a ajuda de um adulto, vocês vão cortar essa pontinha aqui do palito. Ó, cortei a pontinha e vamos cortar o restante também, ó. Eu marquei e vou quebrar ele, ó. Por isso que a gente precisa da ajuda de um adulto. Nós vamos arrumar ele, ó. E aí, com a cola, a gente vai passar cola do lado de fora e em cima do palito, para ele colar bem e não soltar, tá bom? Ó. E aí, é só deixar secar. Se vocês não tiverem cola, vocês podem tentar com fita durex, tá bom? E aí, nosso ioiô está pronto, ó. E vocês vão poder brincar e se divertir. Vocês gostaram da brincadeira? Beijinhos e até a próxima! Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem e hoje vamos começar a contar uma história por aqui de algo que foi criado e modificou de maneira muito significativa a vida da maior parte das pessoas. A gente não vai falar 100%, né? Porque nada é 100%, mas a maior parte das pessoas usa muito esse recurso, esse material que foi inventado e que ajuda muita gente. A Pro, então, olha, a Pro usa e usa bastante. Vamos falar sobre os computadores. Só que antes de eu te contar essa história e te mostrar principalmente as imagens desses primeiros computadores, vocês vão achar incrível essas imagens. É até difícil imaginar que essa invenção era usada dessa forma, viu? Mas eu tenho te mostrado algumas imagens de coisas bem antigas, né? O computador vai ser mais uma delas, tá bom? Só que antes eu preciso te lembrar do nosso Quebrando a Cuca. Eu coloquei a proposta ontem, vocês têm até amanhã, quarta-feira, para contribuir com o desafio que é chegar naquela festa, aquele super evento de inventores que vocês receberam um convite de honra. Não podem faltar. Só que precisam usar uma forma de chegar a esse local sem o uso dos meios de transporte que nós temos atualmente. Então não vale carro, ônibus, avião, barco, nada disso, hein? Quero criatividade. Levantem aí várias possibilidades, registrem lá no nosso formulário que quem sabe a sua invenção não aparece por aqui. Então agora já anotem o tema do nosso encontro, a data de hoje, e eu já vou voltar aqui com a tela compartilhada para te contar a história dos computadores.
Então, olha só, já voltei aqui com a tela compartilhada. Antes de mostrar para vocês algumas imagens e falar um pouquinho sobre a história do computador, vamos retomar o nosso desafio de ontem, onde a Pro colocou um cálculo matemático aí para vocês. Então, o primeiro deles, ó, pegue 1000 e some com 40. 1000 com 40. Aí você tem que adicionar, somar com mais 1000. Depois, somar com 30. E depois, somar com mais 1000. Adicionar 20, ou seja, soma aí com mais 20. Depois, somar com 1000 novamente. Depois, mais 10. Olha que número grande! Lembra que nós falamos sobre a importância de pensarmos nas estratégias que utilizamos para calcular? Cada pessoa utiliza uma estratégia diferente. E tudo bem. Vamos ver o resultado? Então, neste caso aqui, o resultado é 4.100. Tem muita gente que começa a fazer o cálculo mental e acaba chegando num resultado diferente, porque como nós temos dezenas misturadas com centenas, a cabeça da gente nem sempre acompanha todo esse raciocínio, tá bom? Agora, esse aqui, eu quero saber quem foi que conseguiu acertar. Então, vamos lá. A cesta de frutas vale 7. Aqui embaixo, nós temos a castanha valendo 5 mais a cesta de fruta. Então, vamos começar a pensar, ó. Se a cesta de frutas vale 7 e a castanha é 5 mais a cesta de frutas, então eu tenho 5 mais 7, que é igual a 5 mais 7 é 12. Então, eu já descobri o valor da cesta de frutas e já descobri o valor da castanha. Agora, eu preciso descobrir o valor aqui da banana. E olha só a dica. A cesta de frutas é igual a 1 mais a figura aí da banana. Então, olha só. Se eu já sei que a cesta de frutas vale 7, quanto vai valer aqui a banana? A banana vai valer 6. Por quê? 6 mais 1 é igual a 7, que é o valor da cesta de frutas aqui em cima. Então, olha lá. Aqui nós temos 5 mais 7. Então, já sabemos que a castanha vale 12. E aqui eu tenho 1 mais 6. Então, descobrimos que o valor da banana é 6. O valor da cesta de frutas, nós já tínhamos descoberto. Então, nós temos 7 mais 12 mais 6. E o valor é 25. Eu espero que vocês tenham conseguido acertar esse super desafio aí matemático. Então, agora vamos conhecer algumas imagens aí que nos contam um pouquinho da história do computador. Essa história, ela é marcada por gerações. Então, a primeira geração de computador, ela foi criada no ano de 1946 e ela durou aí até 1959. É o computador chamado ENIAC. Esse computador, gente, ele pesava cerca de 30 toneladas. É muito pesado. E ele foi criado a pedido do Exército para um laboratório de pesquisa que eles tinham. Essa construção, ela começou no ano de 1943, mas ele só foi ligado pela primeira vez no ano de 1946, o que representava um grande avanço tecnológico na década de 60 e possibilitou depois, com todas as investigações e curiosidades aí, a criação de máquinas que fossem menores, mais rápidas, como nós vamos descobrir depois, tá bom? Mas olha o tamanho que era esse computador. Aí nós temos aqui a segunda geração, que é a geração chamada IBM 7030, que vai do ano de 1959 a 1964. Já foram grandes mudanças, mas mesmo assim,
Olha só uma pessoa trabalhando com essa geringonça gigante aqui, mas que já era muito funcional para a época. A terceira geração vai de 1964 a 1970. Olha esse painel aqui do lado. E aqui na frente, nós temos a pessoa operando o computador, utilizando aqui, ó, vou colocar a setinha para vocês verem, ó. Então, eu precisava do monitor do computador aqui, onde está a setinha, mas tudo isso aqui, ó, fazia parte do aparato tecnológico utilizado, o processador, que é o que fazia esse computador funcionar. Vocês já imaginaram um computador desse hoje espalhados por aí para que a gente pudesse utilizar? Depois nós temos a quarta geração, que é a geração que começou no ano de 1970 e que nos acompanha até os dias atuais, com grandes mudanças, grandes transformações, principalmente com relação ao tamanho do equipamento, fazendo aí funções diversas com muitos aplicativos e funcionalidades que contribuem muito com a nossa vida. Então agora vocês esperem um pouquinho que a Pro já volta. Quem aí acertou o desafio? Eu comecei a contar a história dos computadores, só que antes nós retomamos lá o desafio matemático. Conseguiram acertar? Então tá bom. Quem não conseguiu, depois nós teremos outras possibilidades. Tentem novamente, tudo é sempre muito válido, tá bom? Agora, vocês viram o tamanho dos primeiros computadores? Já imaginou um aparelho desse dentro da nossa casa? Não, acho que não ia dar muito certo, né? Então, muitas mudanças foram acontecendo a partir da descoberta desse processador, esse material responsável por processar as informações de maneira mais rápida. Sabe outra coisa que mudou bastante? O armazenamento externo, porque os computadores, eles possuem uma capacidade de armazenamento interno, então a gente vai produzindo as coisas, vai salvando, não é uma memória infinita, viu? Mas ele vai salvando lá as informações, mas ele também tem uma memória externa, que hoje vocês já devem ter ouvido falar em pendrive, ou armazenamento na nuvem, uma memória que fica fora do computador em si. Não é na nuvem, tá, pessoal? É uma forma de armazenamento diferente. Só que antigamente não era assim, não. Nós tínhamos, sabe o quê? Vou contar. Um material, um objeto chamado disquete. Olha a imagem que eu vou te mostrar. Esse maior foram os primeiros disquetes utilizados aí para gravar informações. Então, eu poderia ter o meu computador lá em casa, eu fazia um texto, digitava algum texto, salvava nesse disquete, aí eu conseguia levar para um outro computador, colocava lá no local específico e conseguiria abrir essa minha produção em um outro lugar. Aí depois ele diminuiu um pouquinho de tamanho, só que a capacidade de armazenamento dele era tão pequenininha que às vezes um texto só digitado no qualquer tipo de produtor de texto aí já não cabia mais no disquete. Se fosse com imagem, já não caberia mais no disquete. Então as coisas foram mudando, o pendrive já tem uma capacidade de armazenamento muito maior e agora até mesmo o pendrive com o armazenamento disponível em outros locais, o pendrive também já não tem mais esse transporte tão feito, né, com tanta frequência como era antigamente. Então tudo isso, turma, vai mudando, né? As coisas vão sendo transformadas para tentar melhorar o nosso jeito de fazer as coisas, de produzir as coisas, tornando tudo mais rápido. Temos alguns probleminhas também com relação a isso, mas isso nós vamos conversar em um outro momento. Tem uma outra coisa bem legal aqui para eu te contar. O nome desses computadores, ele foi mudando. Eu separei alguns nomes aqui para compartilhar com vocês. Olha só, nós tivemos um dos computadores chamado Commodore 64. Um desses que estavam aí na nossa história, bem grandões. Depois nós tivemos um chamado Deep Blue. Olha os nomes que diferentes.
Depois nós tivemos um chamado MSX, um Commodore Amiga, olha só que legal. E muitos outros que fizeram parte aí de toda essa transformação com relação ao uso dos computadores. Então, mais uma vez, desde a época das cavernas, a criação de objetos, as descobertas que foram feitas, tiveram como objetivo principal favorecer o desenvolvimento da humanidade, nos auxiliar com alguma coisa. Tá bom? Então, agora vamos para o nosso desafio. Então, olha só. A primeira coisa é que eu gostaria que vocês pensassem em criar um computador. E nesse computador, vocês precisariam colocar aí algum aplicativo, algum programa que auxiliasse algo que você queira muito fazer. Então, você vai ter agora como inventor o poder de criar um computador. Então, como vai ser o layout? Como que vai ser a estrutura desse seu computador? E qual é o aplicativo que você colocaria no seu computador? Conta para nós o que esse aplicativo faria, como ele poderia te ajudar. Tudo bem? A segunda parte do desafio, eu quero que vocês pensem o seguinte. Hoje, com toda a tecnologia que nós temos relacionada ao uso dos computadores, algumas coisas ficaram bem mais fáceis de serem feitas. Só que, antigamente, como que vocês imaginam que um livro, por exemplo, ele era escrito? Eu sou escritora, vou produzir meu livro, mas eu não tenho computador, eu estou muito antes aí da invenção dos computadores. Como será que esse livro poderia ser produzido? Qual é a sua ideia a respeito disso? Então, olha aí a nossa síntese. Primeiro, eu quero que vocês pensem aí na criação de um computador. Como seria esse seu computador hoje, tá bom? Não precisa ser nada novo, você pode usar a ideia de um computador que você já tenha visto ou que você tenha aí na sua casa, tá bom? Então, faz o desenho do seu computador e o mais importante, qual é o aplicativo que faria parte desse seu computador? Conte para nós o que ele faria, como ele te ajudaria, qual seria a super função desse programa aí que você instalaria no computador. E depois pensar como os livros eram escritos antigamente. O que será que nós vamos descobrir a respeito disso? Então caprichem, amanhã vamos falar mais um pouco aí das mudanças relacionadas ao computador, os benefícios que elas trouxeram para todo o desenvolvimento, tá bom? E eu tenho certeza que mais descobertas estarão presentes aqui no nosso encontro. A Pro fica te esperando, tá bom? Beijo, tchau! Olá, galera da EJA! Hoje é dia de matemática. Preparados para mais desafios? Então vamos lá, boa aula! Bem-vindos a mais uma Hora da Matemática. Como dissemos na última aula, hoje faremos a solução dos problemas que foram apresentados. Primeiro problema. Certos medicamentos precisam ser tomados em intervalos regulares, de mesma duração. Se um certo remédio precisa ser tomado 3 vezes por dia, quantas horas se passarão de uma dose para outra? Bem, temos que lembrar que um dia tem 24 horas e, portanto, para resolver, basta fazer a divisão. Temos que dividir as 24 horas em 3 períodos. E aí nós obtemos o resultado 8. Lembram-se lá? Da tabuada do 3, nós vamos chegar ao resultado de que 8 vezes 3 é igual a 24. E como fica a resposta? O intervalo entre uma dose e outra do remédio deverá ser de 8 horas. Segundo problema. Os antibióticos são medicamentos que, em geral, exigem exatidão em seus horários. Preciso tomar 14 comprimidos durante uma semana, tendo um comprimido a cada 12 horas. Se eu tomar o primeiro comprimido às 8 horas da manhã do dia 10 de maio, que dia e horário tomarei o último? Então, aí nós vamos ter bastante coisas para analisar.
a primeira coisa delas. Se nós pegarmos aqui o relógio, como falamos na última aula, o relógio ele marca 12. Mas o dia tem 24 horas, portanto, 12 é a metade. O que significa que todos os horários que tem aqui, eles têm uma diferença de 12 horas entre eles. Ou seja, se o relógio está marcando este horário aqui 8 horas, eu posso entender isso daqui como 8 horas da manhã ou 8 horas da noite. E a diferença deles é exatamente um intervalo de 12 horas. Se uma dose será tomada às 8 da manhã, significa que a outra será tomada exatamente às 8 horas também, só que da noite, 12 horas depois, dividindo o dia em 2 períodos de 12 horas, já que ele tem 24 horas no total. Aí nós passamos para o calendário e vamos analisar com relação aos dias, como ficam. Então, deixamos aqui marcado o dia 10, que vai ser o primeiro dia do remédio. Uma dose às 8 da manhã, outra dose às 8 da noite. Como nós temos 14 comprimidos, nós vamos precisar de 7 dias, já que 7 vezes 2 são 14. Então, vamos contar os dias. Então, aqui o dia 10 ficou como o primeiro dia. Aí, nós temos 2, 3... 4, 5, 6, 7. Então, nós conseguimos descobrir que ele vai precisar tomar o remédio até o dia 16. Agora, que horário? Bem, são 14 comprimidos. Então, cada um desses dias teve 2 doses, umas 8 da manhã e outras 8 da noite. Para ser 14, então vamos contar, olha, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 2 comprimidos por dia sempre nesses 2 horários. Significa que este remédio, a última dose dele será no dia 16 às 8 horas da noite. Vejamos, assim, olha, a última dose será no dia 16 de maio, às 8 horas da noite. Terceiro problema. Um ônibus sai da capital com destino a uma cidade do interior. A viagem dura 8 horas e 30 minutos. Se a saída está prevista para 14 horas, qual o horário previsto para a chegada? Aqui nós temos o relógio e já marcando o horário das 14 horas. Então, mas nós estamos vendo aqui 2 e não 14. Vamos lembrar, o dia tem 24 horas. O relógio só mostra 12. Lembra que nós falamos? Que então precisamos de 2 voltas completas para perfazer um dia. Primeira volta, nós vamos ler aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na segunda volta, nós vamos continuar aqui, a partir do 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Na segunda volta, quando é depois do meio-dia, apesar de nós olharmos aqui e vermos um númerozinho, nós podemos interpretar desta mesma forma, falando que é este horário da tarde ou da noite, mas também podemos usar este outro número, que é relativo ao relógio de 24 horas. Depois das 12, vai continuar. Onde está o 1 seria o 13, onde está o 2, 14, onde está o 3, 15, onde está o 4, 16, onde está o 5, 17, onde está o 6, 18,
Onde está o 7? 19. Aonde está o 8? 20. Aonde está o 9? 21. Aonde está o 10? 22. Aonde está o 11? 23. E aonde está o 12? 24. E neste momento aqui nós temos uma mudança, porque quando os ponteiros todos estão aqui, tanto nós podemos falar que são 24 horas como 0 hora, porque é o final de um dia e o começo de outro. Se nós interpretarmos como o fim é 24, se nós interpretarmos como o começo seria 0, não é o começo do dia seguinte. E aí começa tudo de novo. Vai do 0 a 1, 2, 3, 4, 5 até o 12 e continua 13, 14, 15 e assim por diante. Para nós sabermos qual vai ser o horário da previsão de chegada, nós temos que continuar aqui a partir das 14 horas. Então, vamos contar 8 primeiro. 8 horas e ver aonde cai. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai cair aqui no 10. Agora vamos continuar com o outro relógio para sabermos a correspondência. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 horas. O horário previsto para a chegada são 10h30, porque são 8 horas e 30 minutos. Então, até aqui nós chegamos com 8 horas, mas ainda tem 30 minutos além, né? Nós podemos falar que o horário previsto para a chegada é 10 horas e 30 minutos ou 22 horas e 30 minutos. Qualquer uma das duas maneiras de dizer estaria correto. Se nós usarmos 10 horas e 30, é preciso especificar que é no horário noturno. Por isso que às vezes nós falamos 10 da noite, 11 da noite, para não haver confusão do real horário, porque às vezes pode haver confusão. Quando se fala só num horário sem falar se é pela manhã ou pela tarde ou pela noite, as pessoas podem confundir. Isso inclusive já aconteceu. Uma vez foi marcada uma reunião e a reunião era às 8 horas. Aí muitas pessoas pensaram que eram 8 horas da noite e outras pensaram que eram 8 horas da manhã. E aí deu uma confusão danada. Pode acontecer sim. E na próxima aula nós iremos falar então sobre as medidas de capacidade. Nos vemos lá. Olá, bom dia. Eu me chamo Patrícia, trabalho na Secretaria de Educação, na Divisão Técnica de Políticas para a Diversidade e Inclusão Educacional. Na semana passada eu falei um pouco com você a respeito de lavar as mãos. Lembram que lá atrás, no início, eu comecei a falar sobre lavagem das mãos, uso da máscara e do álcool em gel? Mas aí eu gravei esse vídeo de lavar as mãos não no intuito mais na questão da pandemia do álcool em gel, mas lavar as mãos como uma rotina para a criança, lavar as mãos antes da refeição, Então, como hoje eu vou falar um pouquinho da organização da mesa para a refeição, tem tudo a ver com a atividade anterior, de lavar as mãos, que é seguida de um encadeamento de passos essa atividade, Criança se aproximar da pia, abrir a torneira, molhar as mãos, fechar a torneira, ensaboar as mãos, enxaguar as mãos, secar as mãos e obter mãos limpas. Assim como essa atividade de organização, é a atividade também de lavar as mãos. Nós vamos falar hoje dessa organização dos pratos, dos copos e dos talheres, E para que possamos então falar sobre esse assunto, eu vou mostrar um vídeo para você. Vamos assistir? Hoje nós vamos realizar uma atividade de organização da mesa para a refeição. O Augusto vai nos auxiliar. Vamos lá, Augusto? Fala bom dia. Bom dia. Isso, muito bem. Gu, o que a gente... pega o prato, coloca aqui. Isso. O outro prato aqui. Muito bem. O outro prato ali. Isso. E o outro prato aqui. Coloca o prato aqui.
Aqui, ó. Isso, muito bem. Gu, pega o copo, coloca aqui. Isso. Esse outro copo aqui. Muito bem, Gu. Esse copo aqui. Aqui, isso. E esse copo fica aqui. Empurra o prato mais pra pontinha, assim. Isso, muito bem. Agora nós vamos arrumar os talheres. Pega a faca, pega o garfo. Isso, os talheres. Coloca um de cada lado, assim, ó, Gu. Muito bem. Pega os talheres, garfo e faca. E traz pra cá. Coloca aqui assim, ó. Um aqui e o outro ali na porta. Vem cá, vamos arrumar bonitinho. Assim não vale, tem que ficar arrumadinho. Isso, muito bem. Vamos voltar. Pega o outro garfo. Isso. Segura aqui na ponta dele, aqui, ó. Coloca ele aqui. Isso, muito bem. Pega a faca. Coloca a faca aqui. Mas, ó, vamos virar a faca. Segura a faca aqui. Coloca ela assim. Isso. Pega a faca, coloca aqui. Isso, muito bem. E pega o garfo e coloca ali. Vem cá. Vamos lá. Arrumar. Assim, vira. Isso, muito bem. Vem cá. Agora nós vamos colocar o suco sobre a mesa. Pega o suco, Augusto, pra gente. Pega lá o suco. Coloca o suco aqui na mesa, Gu. Muito bem. Coloca aqui, ó. Isso. Agora, Gu, pega o macarrão. Vamos colocar sobre a mesa. Vai lá pegar o macarrão. Coloca o macarrão aqui, Gu. Muito bem. Eu vou te ajudar. E pega a salada pra gente almoçar. Pega a salada, Gu. Traz a salada aqui. Isso, coloca a salada aqui. Isso, muito bem. A nossa mesa está pronta para o almoço. Vamos almoçar, Gu? Fala sim. Sim. Muito bem, tá aqui? Parabéns. Assistiu o vídeo? Vamos falar um pouco sobre ele? Veja que nessa atividade nós queremos o quê? Nós queremos organizar esse ambiente. Seja levando o alimento até a mesa, ou seja apenas dispondo, né, dos talheres, dos copos e dos pratos. Importante que nesse momento nós queremos o quê? Que a criança ela faça contato visual, que ela siga as instruções, olha, coloque aqui, coloque ali. Eu estou dando apoio para essa criança, dica verbal, eu estou falando onde coloca, eu estou apontando, né? E à medida que eu aponto, essa criança vai fazendo contato visual e vai dispondo, né, desses utensílios, desses pratos nessa mesa para que a gente possa se alimentar. É importante observar que nesse momento que eu estou fazendo a atividade com o Augusto, eu falo, pegue o prato, coloque aqui. Ele coloca, mas muitas vezes ele não faz o contato visual onde ele deve colocar. Ele apenas coloca. Em outros momentos, a gente observa que a criança faz contato visual. E aí, o que nós percebemos? Que à medida que nós vamos oportunizando essa atividade para a criança, esse contato visual, ele vai aumentando. Ela vai entendendo que quando eu vou comer, né? Então, nesse momento que eu estou organizando esse ambiente, organizando essa mesa, ou seja, logo já vou me sentar e vou me alimentar. E aí ela vai conhecendo os talheres, ela vai conhecendo faca, ela vai conhecendo o garfo, ela vai conhecendo os pratos, a jarra que você coloca o suco, né, a panela que você faz a comida, até o momento que a criança possa se servir sozinha. Então, até chegar, né, esse momento que a criança possa se servir, a gente já vai trabalhando isso antes. Então, veja só, que antes nós queríamos o quê? Que a criança apenas sentasse e permanecesse sentada com os talheres nas mãos.
nós não queríamos que a criança organizasse, porque todo esse repertório ele é muito complexo e munido de muitas informações para as crianças. Então nós vamos fazendo passo a passo. Então primeiro ela se senta, conhece os talheres, faz o uso de forma funcional e adequada. Depois, eu vou apresentando para essa criança essa mesa para que ela possa organizar junto com o responsável, e depois nós vamos para o passo da criança poder pegar o prato na mão, com uma mão, e com a outra mão ela possa então colocar a comida no prato. Isso muitas vezes é uma dificuldade. Por quê? Porque quando nós apresentamos essa atividade para uma criança que já está com um comportamento instalado de espera do alimento no seu prato, ela tem uma resistência em realizar a atividade. É muito comum observar isso, O Augusto, por exemplo, já teve tempos, O Augusto tá lá na escola, lá na fila da refeição, e quando tem reunião de pais, eu chegar na escola e conversar com a professora, eles comentarem que na fila, quando ele estava pertinho de colocar o alimento dele, ele se jogava no chão. E aí o que acontecia? Pegava essa criança, colocava a criança sentada lá e fazia então o prato para essa criança comer. Veja que importante, a criança está numa fila para poder se servir. Como ela não sabe fazer isso, se servir, então ela comete uma fuga de demanda, Ela quer sair dessa atividade. De que forma que ela sai? Se comportando dessa maneira, muitas vezes se jogando no chão, Então em casa, claro que num outro ambiente que é a casa da criança, nós vamos observar que a criança vai sair correndo, que a criança vai abraçar o responsável como uma forma de distraí-lo, para não realizar essa atividade. E nós temos que ter um foco. O nosso foco é ensinar, E nós sabemos que para isso leva tempo, Ou seja, tem uma frequência, tem uma duração, Muitas vezes uma duração muito curta dessa atividade, porque eles não têm essa tolerância, de ficar lá, organizando, esperando. Então nós vamos fazendo isso aos poucos, mesmo a criança saindo da atividade, a gente chama a criança novamente e faz aquele dia. Nós fazemos o outro dia, nós fazemos no outro dia, até que se torna comum para aquela criança realizar essa atividade. Ou seja, ela já terá essa proatividade de, no momento do almoço, ela mesma ir lá pegar sozinho, os talheres, pegar os pratos e os copos e colocar na mesa. Para chegar nisso, nós temos que realizar essa atividade todos os dias, porque nós sabemos e entendemos que a criança come todos os dias. Então é importante você, que é o responsável por essa criança, realizar e oportunizar essa atividade para essa criança todos os dias. Bom, eu espero que você consiga realizar essa atividade. Não é uma atividade difícil, é uma atividade fácil. O difícil é manejar esse comportamento muitas vezes, mas que, fazendo diariamente, a gente consegue chegar nesse resultado aí tão desejado, do desenvolvimento da autonomia desse educando. Bom, espero que você consiga e até a nossa próxima atividade. Muito obrigada! E é isso aí, turminha, o programa de hoje chegou ao fim. Amanhã a gente tem um horário marcado às 9 da manhã. E se você perdeu alguma coisa, é só acessar o portal da educação. Eu espero vocês amanhã. Até lá. Tchau, tchau.